Boa noite, gente. Ocorreu alguns imprevistos aqui, a internet não está conseguindo fazer a transmissão ao vivo, então a gente não pode parar. Vou fazer uma gravação e a gente vai posta lá no canal do Face, tá ok? O canal da igreja, e ali você compartilhe. Mas nós vamos continuar aqui o estudo. Nós falamos aqui a respeito do livro de Ruth, né? Falamos que o livro de Ruth, que o provável escritor de Ruth é Samuel, que ocorreu, esse livro, essa história ocorreu dentro da época dos juízes, e a gente vai dar sequência aqui aos capítulos. Na live ali anterior que a gente fez lá no Face, a gente falou sobre o significado do nome Elimeleque, que Deus é o meu rei, Noemi, que é linda e agradável. E eu estava falando sobre o nome dos filhos, porque a gente começou a ler desde o capítulo 1, do versículo 1. O versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem chamava Elimeleque, significado Deus é o meu rei. E sua mulher Noemi, significado no hebraico agradável, linda. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Malom significa fraco e doente, e Quilion, defiando. Eu não sei o porquê, mas a gente é colocado um nome muito pesado nos filhos, né? E a gente sabe muito bem que para o judeu o significado do nome, o nome tem um peso muito grande dentro da situação, daquilo que vive o povo. A gente vê também que dentro dos nomes, dentro da Bíblia, a gente vê um significado muito grande. A gente pode ver que Bartimeu, o nome não é Bartimeu, mas o nome é Bartimeu, mas o significado é filho de Timeu, né? Quando a gente vê Jesus Cristo, Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias, né? O ungido. Então Jesus, o ungido, Jesus, o Cristo, né? Aqui Quilion e Malom tem um significado muito pesado, aonde um é doente e o outro é fraco. Na verdade, um é doente e fraco e o outro é definhando. E ali eles vão para Moabe. Vão por uma terra na qual onde eles estavam, em Belém, que o significado de Belém é casa do pão, e foram para Moabe, uma cidade na qual eles tinham rixas, né? Na verdade eram inimigos uns dos outros, os moabitas contra o povo judeu, o povo hebreu, né? Quando a gente vê ali, né, nesse texto, na trajetória desse texto, a gente vê que teve escassez na terra de Belém, faltou pão na casa do pão. E ali, por essa situação de dificuldade, eles saem ali de Belém e vai para Moabe. Chegando lá no versículo 3 diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Eram o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Também a gente pode ver que também tem 2 mulheres moabitas, e elas também, o nome delas tem um significado. Quando a gente olha para o nome de Orfa, tem até o nome dela, o significado é obstinada, mulher de pescoço duro. Engraçado um pouco, mas provavelmente ali era uma mulher difícil de dobrar, né? E Ruth, o significado era amizade. Uma mulher de amizade. Quando a gente vê todo esse cenário se formando, porque a gente sabe que Moabe, ele saiu de um incesto das filhas de Ló, né? Ali é um povo que foi amaldiçoado, um povo que teve guerras ali entre ele e os judeus. E aí o povo sai da terra, aonde é a terra do pão, e vai para uma terra na qual o Senhor não tinha dito para ele sair.
Só que dá uma olhada. Quando a gente olha para o texto e olha para o livro de Juízes, abra a tua Bíblia lá em Juízes, só vira a página. Vai ser o último capítulo de Juízes, o capítulo 21 e o versículo 25. Olha o que diz o versículo 25 de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. A gente vê que, pela situação que eles estavam vivendo ali naquela terra, na escassez de pão, na escassez de alimento, eles vão fazer algo que acha que é reto para eles, esquecendo de tudo que Deus tinha colocado para eles nos livros anteriores, nas leis. A gente vê em Deuteronômio 7, no versículo 3 e 4. Abra lá sua Bíblia lá. Deuteronômio 7, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra. Deuteronômio 7, versículo 3 e 4. Nem com elas alianças, nem terá piedade delas. Na verdade, nem contrairás matrimônio com seus filhos dessas nações. Não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servis a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. A palavra aqui já traz para nós o que poderia acontecer com o povo se contraísse matrimônio com pessoas de outras nações ali. Aí a gente vê um povo de Deus buscando alimentação, buscando uma mudança de vida em uma cidade na qual eles eram inimigos, e o pior de tudo, casa seus filhos com moabitas. E aí a gente vê que a lei do Senhor ela é certa e tudo que nós fazemos há consequência. Então ali, esses dois filhos, um fraco e doente e outro defiando, casa com uma mulher obstinada de pescoço duro e outra que tem um significado amizade. Morre os dois, porque dá sequência ao texto, e ali no versículo 5 diz assim: morre também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Grifa a palavra desamparado e puxa uma seta e coloca lá Salmos 27, versículo 10. Vamos ler lá? Salmo 27, versículo 10. Salmos 27, versículo 10. Às vezes eu estou pedindo para você grifar, você que gosta aí de anotar na sua Bíblia, tem um marca-texto, marque, fica legal para você depois lembrar. E o que nós estamos fazendo é linkando teologia. É pegando um texto e trazendo à luz do texto outros que pode estar explicando. Mas dá uma olhada. Primeiro a pessoa ali, lá em Ruth, vai dizer que ela ficou desamparada, mas o versículo 27 diz assim, porque o capítulo 27, o versículo 10 de Salmos diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós precisamos buscar a face do Senhor e esperar no Senhor. Desculpe aí agora, bateu aqui. Mas nós precisamos esperar no Senhor. O Senhor nunca vai nos desamparar. Então lembre, meu irmão, você que esteja passando agora alguma situação na tua vida, lembre-se que o Senhor nunca vai te desamparar, viu? Nós temos palavras aqui na Bíblia, na qual ela vai trazer certeza para nós. Só precisamos estar andando no caminho certo do Senhor. Mas voltamos para o livro de Ruth, agora no versículo 6. Diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, morrendo ali os dois filhos de Noemi e o seu marido, ela fica sabendo que em Belém, na casa do pão, volta a ter pão novamente.
Não sei como ela soube, mas ela voltou a ter esperança. Então o que ela fez? Ela saiu de Moabe e começa a andar a caminho da sua casa. E ali vai Noemi, Orfa e Ruth. Mas no caminho, Noemi começa a colocar uma indagação. E começa a falar assim, no versículo 7. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. E indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou que ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ei até que viesse a ser grandes? Abstei-vos-ei de tomardes marido. Não, filha minha, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Essa parte aqui, Noemi começa a citar uma lei. A lei do levirato. A lei do levirato está em Deuteronômio 25, no versículo 5 e 6. O que significava essa lei? Quando ela fala assim, no versículo 11, tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejais por marido? A lei do levirato trazia no seu contexto que aquela família que tinha contraído matrimônio e morresse o filho ali, geralmente, principalmente os primogênitos morresse, o filho que vinha por depois, o cunhado, teria que coabitar com a sua cunhada, ter ela como mulher e suscitar uma descendência para seu irmão. Então o que Noemi estava querendo dizer aqui é, tenho eu ainda no ventre algum filho para contrair matrimônio com vocês e coabitar com vocês e trazer uma descendência? Então ela estava citando ali, mesmo que ela já tivesse algum filho no ventre, ou que ela naquele momento tivesse casada com um homem e tivesse coabitado com um homem naquele momento, ela esperaria ainda um homem, um varão dela, para se tornar grande e ter coabitado com elas, ter matrimônio com elas? Então ele estava citando aqui a lei do levirato, ela. Então o livro de Ruth, você vai ver que ele tem conexões com toda a lei do texto da Torá. Seguindo aqui, diz assim, já no versículo 13, já no finalzinho, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. A gente vê aqui que ela fala da situação que ela estava vivendo, até por conta das moabitas que casaram-se com os seus filhos e viram ali, ela viu citando a palavra, ela também sabia que o que eles tinham feito era errado e por causa delas, o Senhor tinha pesado a mão sobre a sua família. E ali elas choraram. Então no versículo 14 diz assim, então de novo choraram em alta voz. Órfão, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A gente vê ali que houve uma insistência de Noemi para elas irem embora. No primeiro momento, tanto Órfão quanto Ruth ficaram juntamente com Noemi. Mas, continuando a indagação, continuando a situação que Noemi estava falando ali,
Orfa pensa, chora com ela, né? Sofre com ela, mas volta de novo para o seu povo. E aí a gente vai ver aqui no versículo 15, diz assim: disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Olha que situação. Orfa, ela não só voltou ao seu povo, mas voltou para as velhas práticas. Por 10 anos, ficou ali Noemi, naquela terra, e a gente vê que aquelas mulheres conviveu durante um bom tempo com os seus maridos, com a cultura que eles tinham, viram ali falando sobre Yahvé, viu ali falando sobre o Senhor, né? Mas em uma situação de dificuldade, Orfa volta a fazer as práticas que ela cometia antigamente. Ela volta aos seus deuses. Então, irmão, nessa palavra aqui, nesse texto, nós precisamos entender que não pode ser qualquer dificuldade que nos tire da presença de Deus e volte a fazer as velhas práticas. Quando a gente olha esse texto, a gente também percebe aquele texto lá no Novo Testamento, na qual quando Jesus morre, e Pedro, e também juntamente com os outros discípulos, o Senhor tinha colocado como Pedro e outros homens que eram pescadores de almas, mas quando Jesus morre, eles voltam a pescar peixe de novo. Eles voltam a ter as velhas práticas de novo. O que eu quero que você entenda aqui nesse texto é, essa mulher traz um exemplo aqui do que não deve ser seguido, mas Ruth traz um exemplo do que deve ser seguido. Porque Orfa, na situação de dificuldade, ela volta de novo para o velho hábito. Volta de novo a cultuar os seus deuses. Volta para o seu povo. Mas o melhor de tudo, irmãos, está no próximo versículo, no versículo 16, na qual Ruth traz uma frase aqui dentro desse contexto. Diz assim o versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Gente, isso aqui é lindo demais. Porque, como eu falei, essas mulheres aqui conviveram durante um tempo com a cultura judaica, com o Deus de Israel. E ali eles escutaram como eles foram tirados do Egito, como aquele povo ali cultuavam a Deus. Orfa volta a fazer aquilo que desagradava a Deus, mas Ruth cita, aonde tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela reconheceu ali que o Deus de Israel era o Deus dela. Que as práticas da antiga que ela cometia, ela tinha se convertido e não queria fazer mais aquelas práticas. E voltou à cultura judaica. Esse é um exemplo a ser seguido, irmãos. Não é qualquer situação, porque a situação que essas mulheres aqui estavam vivendo era muito pesada. Irmão, mulher, primeiro era ser mulher numa cultura muito difícil para ela, que era uma cultura de servidão, e mais ainda, viúva. E para Ruth, pior ainda, estrangeira. Então, irmãos, o que ela estava dizendo aqui, eu aceito aquilo que o seu Deus tiver para mim. O que ele fizer para ti, ele vai fazer para mim. Então, seguindo esse texto, no versículo 17 agora em diante, onde quer, no 18, vamos ler o 17 mesmo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e eu serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprove, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegar ali, todas as cidades se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Olha, irmão, Noemi e a sua família era bastante conhecida da onde que elas saíram. Porque assim que elas chegaram e viram Noemi, já reconheceram. Aí já começou a rádio patrulha. Olha ali, é Noemi que está chegando, é Noemi que está chegando. E ela já vem que Noemi chega só, e além de só, chega com outra mulher. Não chega mais com o marido, nem com os filhos, mas elas a reconhecem. E aí continua o texto. Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chame Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditoso eu parti, porém o Senhor me fez voltar. Pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Entenda. Noemi, o significado é linda, agradável. Noemi já estava tão ferida com tudo que tinha acontecido, que ela já fala para o povo. Porque o povo pergunta: não é esta Noemi? Aí Noemi vem e fala: não me chames de Noemi, porque o Senhor tem me afligido. E hoje eu não sou mais agradável, mas eu estou amarga. Porque Mara, irmão, significa águas amargas. Sabe quando o povo saiu do Egito ali e passou o Mar Vermelho? Do outro lado tinha um poço, onde tinha as águas de Mara. E Mara ali, tinha essa água era insalubre, não dava para tomar porque eram águas amargas. E ali houve um milagre do Senhor, na qual aquelas águas se tornaram potáveis. Água que poderia beber. Só que quando Noemi cita isso aqui, Noemi está citando que ela é aquela água amarga. Mas o Senhor tinha afligido a vida de Noemi, e ela coloca dessa forma na sua narrativa aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, na qual ela vê toda a sua vida destruída. Noemi, quando ela fala assim: eu voltei pobre. Porque primeiro ela já não tinha mais seus filhos. Ela não tinha mais o seu marido. Ela não tinha mais nada. A única coisa que ela volta com o Ruth, a sua nora e amiga. E aí ela coloca: o meu nome é Mara. Por isso que, irmãos, toda vez que você lê na Bíblia o nome de alguém, tente buscar o significado, porque talvez o significado do nome dessa pessoa vai abrir o entendimento do texto que vai decorrer logo após o seu nome. Vai entendendo o que significa, vai buscando o entendimento. Quando a gente vai pegando aqui esses textos e você vai colocando o nome de cada pessoa, você vai vendo que tem um significado e precisa de algo ali para trazer conexão de uma coisa para outra. Você vai ver que a Bíblia ela vai se conectando. Então aqui no livro de Ruth, ele já se conectou com o Velho Testamento em vários textos. A gente pode ver textos que está sendo citado aqui, não propriamente dito o texto, mas está citando uma lei, está citando algo em outros textos. A gente pode ver igual os Salmos, e aqui que a gente viu também em Deuteronômio, aqui a gente pode ver também em Levíticos, a gente pode ver também em Êxodo, né? Então a gente vai seguindo aqui no versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Olha que interessante. O texto começa dizendo da seguinte forma: ele sai de Belém na época que há fome, mas eles voltam para Belém
na época da fartura. Porque quando estava tendo aqui quando a cega, quando a gente fala cega, aqui vai estar vendo a colheita. Então aqui estava começando, e quando tem colheita em Israel, irmãos, a festa, a abundância. Ele sai no versículo 1, na época que havia fome na terra, ele sai da terra do pão, aonde estava faltando pão, e no final do capítulo 1, eles voltam para a terra. Eles saíram bem, voltam mal, mas eles saíram na época de escassez e voltam na época da bonança. Irmãos, esse texto aqui, a gente pode ver que talvez se Noemi, Elimeleque, seus filhos tivessem ficado lá, tivessem perseverado ali, eles talvez não tinham se perdido. Mas isso é uma suposição. Mas a Bíblia diz que nós precisamos perseverar na presença do Senhor, perseverar em meio a situações de dificuldade. Hoje a gente pode ver que nós estamos passando pelo surto na qual o povo tem passado por muita dificuldade, né? Muita dificuldade. E a gente vê, igual nesse surto que está tendo aí do coronavírus. E eu falo para o nosso povo de Deus, permaneça fiel, persevere na presença do Senhor, busque o Senhor enquanto há tempo. Não perca a chance de adorar o Senhor Jesus aí na tua casa. Busque ao Senhor em todo tempo, irmãos. Persevere na presença dele. Eu quero que você aí, enquanto está acontecendo todo esse surto, ore ao Senhor Jesus. Não faça coisas erradas, porque o Senhor está vindo com um tempo de juízo na terra. Aqui era no mesmo jeito. O Senhor vinha com juízo nessa época porque o povo fazia o que era errado. O povo estava fazendo o que era errado aos olhos do Senhor e o Senhor vinha com a mão e pesava. Até o povo clamar de novo e o Senhor mandar um libertador. Aí o povo começa a andar nos trilhos de novo e o Senhor abençoa aquela terra. Irmãos, é isso que está acontecendo hoje. E a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero deixar aqui, irmãos, nós estamos terminando esse capítulo 1. Infelizmente nós não conseguimos fazer a live inteira, então eu vou estar postando esse vídeo aqui agora, ali na página da igreja. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, compartilhe ali em nome de Jesus. Irmãos, esse livro é excelente. Esse livro é excelente. A gente vai ver aqui que esse capítulo 1, ele vai trazer uma coisa importante. Ele passa a época da provação. A gente vai ver aqui que Noemi e a sua família foi provada. Quero dizer também para você que não desobedeça a ordenança de Deus. Não desobedeça ao Senhor. Faça aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Porque quando a gente faz aquilo que o Senhor quer que nós façamos, irmãos, aquilo que está sendo maldição na sua vida pode se tornar imenso. Porque a Bíblia diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que andam, que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus para nós é obedecer a Deus. Ouvir a sua voz. Aqui nesse texto todinho, em todo esse esboço que nós fizemos aqui, a gente vai ver que os nomes têm um significado muito importante. Realmente, Ruth é uma amizade. Ruth é uma mulher de amizade. E você vai ver nos capítulos posteriores, no capítulo 2, aparece um quarentão rico
um homem de caráter, que toda viúva talvez gostaria de encontrar. E eles vão encontrar Boaz. Então eu te espero na próxima terça-feira. Nós vamos tentar aqui novamente na terça-feira a live, mas se não conseguir, nós vamos estar fazendo os vídeos aqui para colocar no nosso discipulado na próxima terça-feira. Então não perca, marque esse horário aqui, às 8 horas da noite. Acompanhe conosco o discipulado aqui, nós estaremos com o livro de Ruth no capítulo 2. Amém? Irmãos, tenham uma boa noite. Divulgue esse texto, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, outras pessoas estarão vendo esse estudo aqui. Vai ser bom para mim, bom para você, bom para todos aqueles que estarão visualizando esse vídeo aí, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, Igreja Casa de Oração para Todos os Povos, amigos meus do Face, meus amigos que estarão vendo aí, aqueles que eu nem conheço, mas essa palavra vai chegar até você. Eu te agradeço aí, dá um like, compartilhe, entre lá no Face, também tem o meu canal lá no YouTube, você pode estar buscando também algumas palavras lá. Amém, irmão? Fica na paz e tenha uma boa noite em nome de Jesus.